Salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Moçada, eu vou agora fazer a parte 3 de uma revisão de português, de gramática, para a prova da SpaceX. Nós iniciamos, então, 16 questões, não sei se você lembra, né? Se não lembrou, não tem problema. Ao final do vídeo eu vou colocar para vocês a parte 1 e a parte 2 da resolução dessas 16 questões que englobaram os assuntos principais ou possíveis assuntos principais para a prova da SpaceX deste ano. E agora eu fiz mais 10 questões. Questões essas trabalhadas para a prova da SpaceX, baseadas aí em assuntos anteriores, assim como mencionado. Bom, se você está gostando desse tipo de conteúdo, considere aí então ajudar ao canal. Curta, comente, compartilhe. Um pequeno gesto para você, mas de grande ajuda aqui para o nosso canal, beleza? Afinal de contas, um conteúdo desta primazia aí gratuito, você não vai achar tão fácil aí na internet, é ou não é? Moçada, vamos deixar de delongas então. Vou aqui já iniciar, startear para vocês, porque a prova aí urge, né? Então, que você possa fazer aí, se for o caso ainda, uma revisão. E caso já tenha passado a prova e esse conteúdo apareça depois, compare aí então a qualidade dessas resoluções e se elas poderiam ter te ajudado aí na prova da SpaceX. Beleza, moçada? Deus abençoe vocês, forte abraço. E caso você ainda veja esse vídeo antes da prova da SpaceX, Deus te abençoe, boa prova. E vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, essa questão número 1, alguma dúvida nela? Ó, assinale a alternativa onde se verifica a presença de um discurso indireto. Então aqui, moçada, aproveitar para fazer aquela revisão, que a ideia é que a gente possa trabalhar um possível assunto aí da prova de amanhã. E aí a pergunta é, né? O que caracteriza pra gente aí um discurso indireto? Qual é essa característica, né? Então é aquilo que eu já falei para vocês. O discurso direto tem como característica a presença daqueles sinais de pontuação característicos. Então, 2 pontos, travessão, fala da personagem, né? A interlocução, ou seja, a troca de personagens sempre salientadas aí pela presença do travessão. Então, a presença daqueles verbos, e disse, e falou, e mencionou, e respondeu, aí 2 pontos, travessão, fala da personagem. Isso pra gente seria aí a presença do discurso direto, né? Só que ele quer a presença do discurso indireto. E aí agora, pra gente entender essa parte do discurso indireto, qual é a característica aí do discurso indireto? Vamos ver se vocês estão por dentro. Qual é a característica do discurso indireto? Já mencionei em sala, mas bato essa tecla aí, né? Qual é a característica do discurso indireto? E aí, o que vocês me dizem? Que ele teria um aspecto um pouco mais narrativo, tipo, de uma perspectiva de fora. Tá, e como que você vai visualizar isso no texto, né? Porque o que você tem que entender são as marcas de oralidade. O que diferencia o discurso direto do discurso indireto em relação às suas características, às suas marcas? Fora aquele contexto que a gente já falou, que a gente já mencionou, das trocas dos tempos verbais, aquilo que está lá na sala virtual, bem esmiuçado para vocês, né? Quando você usa lá um verbo no futuro do presente, né, durante o discurso direto, e para você passar isso para o discurso indireto, você usaria o futuro do pretérito. Então isso aí é uma coisa que eu já falei para vocês darem uma olhada. Mas o que marca pra gente, o que caracteriza pra gente aí a presença então do discurso indireto? Os verbos discentes? Então, o verbo discende ele vai aparecer. Só que o que a gente tem que entender é que eu não vou ter mais os sinais de pontuação que são característicos do discurso direto. Eu não vou ter mais. E eu vou ter aí a presença do conectivo integrante. Então é isso que vai fazer aí a grande diferença para o discurso indireto. Então, vamos olhar ali a letra A. Ele fala assim, ó. Meneou a cabeça com ar de tristeza e acrescentou. E aí ele vem falando, e acrescentou. E aí coloca pra gente aqui, ó, 2 pontos, né?
Coloca ali pra gente 2 pontos. E aí depois ele fala, o homem, aí travessão, né? O homem acostuma-se a tudo, sim, a tudo, até a esquecer que é um homem. Então, esse camarada tá com qual característica? Característica de que tipo de discurso? Direto, né? Discurso direto, beleza? Então aqui tá nítido pra gente aí a presença do discurso direto. Por quê? Tô aqui com os 2 pontos, tô aqui com o meu travessão e a fala da personagem. E observe aqui a presença lá, e disse, e falou, e acrescentou, beleza? Letra B. Ó, já começa com um sinal de pontuação, ó, penso, isso aqui é uma fala, ó. E aí vem, ó, disse meu pai que te darás melhor em letras. Então, tá vendo? Ah, mas aqui então, cadê os 2 pontos? Tá vendo? Aqui eu já não tenho. E aqui eu tenho a presença do conectivo, ó, porque meu pai disse, quem diz algo, quem diz alguma coisa. Tá vendo? Ele disse isso. Se você for pensar nessa maneira, então aqui tem a presença do discurso indireto. Se a gente for pensar dessa maneira, veja que aqui eu tenho uma mescla dos 2 discursos. Poderia até entender aqui que fosse aqui um indireto livre, porém não é. Mas veja, pelo fato das marcações do sinal de pontuação, moçada, mesmo que tenha a presença desse conectivo aqui, esse é um discurso direto, não é um discurso indireto, ok? Não é. Então tem que tomar cuidado, que aqui foi tentando fazer uma pegadinha para cima do discurso. Depois vem, ó, é esta a gaveta? Aí ele faz uma interrogação. Perguntou ele, tá vendo? Então aqui, ó, é esta a gaveta? Aqui poderiam ser 2 pontos, travessão, que o 2 pontos foi substituído pelo ponto de interrogação aqui. Então é esta a gaveta? Aí vem, seria na outra linha, né? Perguntou ele. Então, a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho a presença do sinal de pontuação e aqui também vai ser um discurso direto, tá bom? E aí vem na letra D, ó. José Dias deixou-se estar calado. Suspirou e acabou, olha um verbinho aqui, ó, e acabou confessando que, quem confessa, confessa algo, quem confessa, confessa alguma coisa. Aqui eu não tenho os sinais de pontuação como estão marcados nas alternativas anteriores. E aí aqui eu tenho sim a presença do conectivo, confessando, né, que confessava ou confessando que. Então aqui sim eu tenho a presença do discurso indireto, né? Enquanto que nos demais lá eu tenho a presença do discurso direto. Então a nossa alternativa correta aqui, delta. Aí ele vem, ó. Não era a primeira vez que sucedia aquilo. O fiasco daquele engano. Amanhã seriam os comentários na rodinha do surra antipático, sem rabo ainda, sem voz ainda, pescoço pelado e já metido a galo. Na do surra e na do garnizé, branco. Esse, então, um afeminado de marca, com aquela vozinha esganiçada e o passinho miúdo. João Fanhoso fechou os olhos, mal-humorado. Tá vendo que essa fala, ela parece um pouco deslocada do que estava acontecendo anteriormente? Vocês conseguem observar isso? Que é como se estivesse misturando a fala do narrador com o personagem? Então, moçada, essa interlocução aqui, e veja, aí ele fala, calo miserável, e tem esse ponto de exclamação aqui, ou poderia ter um ponto de interrogação. Isso é característica do discurso indireto livre. Então, na letra E, o que eu tenho é um discurso indireto livre. Então, não vai ter a presença do conectivo que, não vai ter as marcas de pontuação do discurso direto e vai ter essa mistura, como se você estivesse confundindo a fala do narrador com a fala da personagem. E a presença ali, muitas das vezes, ou do ponto de exclamação ou do ponto de interrogação. Beleza, moçada? Deu para entender isso aí? Deu para relembrar isso aí? Então, isso é uma questão aí que é possível, né, aparecer amanhã sobre discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Beleza? Vamos para a próxima, então, a questão de número 2. Vamos lá. Moçada, a questão... Pois não. Ainda sobre a questão de discurso, eu poderia dizer que uma forma de identificar um discurso indireto seria a presença de verbos na terceira pessoa? Por exemplo, verbos não, sim, perdão. Sim. Não, mas vai ter, por quê? Ou verbos na terceira pessoa, ou no caso ali, como tá uma reduzida de gerúndio ali. Por quê? Porque como você precisa do conectivo integrante que ou vai ser o sujeito da frase, e muitas das vezes ele é o sujeito da frase, tá? Perdão, muitas vezes não, perdão. Não necessariamente estará na terceira pessoa, tá?
estará necessariamente se a resposta for o sujeito da frase. Por quê? Porque a gente sabe que o sujeito levará o verbo para a terceira. Mas você vai ter que o pai disse que, tá vendo? O pai disse que, tá na terceira porque o sujeito é pai. Tá vendo? Mas e se eu colocasse assim, ó? Nós dissemos que, tá vendo? O verbo não vai estar na terceira. O verbo estaria na primeira. Mas continuaria tendo essa ideia de que algo está sendo dito por alguém, sendo mencionado pelo narrador, mas com a presença do conectivo que. Deu para entender isso aí? Sim, entendi. Tá, então assim, não obrigatoriamente estará na terceira. É que a gente vê muitos exemplos com o verbo na terceira e a gente associa então que é uma característica. Mas, veja, não é obrigatória. O que é obrigatório é a presença desses verbos disse, falou, mencionou, dissemos, né? E o conectivo integrante que ou se. Isso é interessante para o discurso indireto, tá bom? Moçada, questão de número 2. Alguma dúvida na questão de número 2? Assinale a alternativa onde está presente a figura de linguagem anacoluto, né? O que é um anacoluto? Vamos lá. Vamos definir o que é o anacoluto. O que é o anacoluto? Seria tipo uma confusão mental de ideias? E essa é uma forma de anacoluto que eu já falei que eu nunca vi uma questão tratando dessa maneira, tá? É em concurso, eu acho que eu só vi no Barro Branco e ele não deu ainda como anacoluto. Já falei isso para vocês até em sala. Ô, senhor, ou também pode ser de estruturação sintática. Isso, é a quebra da estrutura sintática para a inserção de um termo sem valor sintático na frase. Lembra disso? Então, lembra que tinha um exemplo que falava assim, ó, com ele, né? Na verdade começava assim, ó, o jovem, vírgula, temos que falar com ele, tá vendo? O jovem, vírgula, temos que falar com ele. Era mais ou menos essa frase. E isso não é a estrutura de um objeto pleonástico, por quê? Porque eu deveria começar a frase com o jovem, tá vendo? Ó? Com o jovem, temos que falar com ele. Aí o com ele estaria retomando com o jovem, que é o objeto indireto, e o com ele, então, seria para você o objeto indireto pleonástico. Mas a estrutura não era essa, a estrutura era o jovem, aí vírgula, e aí vinha a frase e no final com ele. Tá vendo que o jovem, nesta estruturação que nós vimos em sala, não teria função sintática. E eu botei mais alguns exemplos lá para vocês. E onde a gente vai ter essa estrutura aqui? A gente vai ter na letra C, né? Como tá no gabarito aí. Por quê? Porque ele fala assim, ó, bom, né? Ou bom, eu parece-me que ainda não ofendi ninguém. Qual é a função desse cara aqui? Para que ele tá aqui? Sintaticamente falando. Tá vendo? Porque quando você fala assim, o que é que parece-me? Quando você fala assim, o que é que parece-me? Eu ainda não ofendi ninguém. Quando você pergunta o que é que parece-me, a resposta é toda essa oração aqui, ó. Então, isso parece-me. Isso é o sujeito do verbo parecer. Por isso o verbo aqui está na terceira pessoa. Então, o que esse cara está fazendo aqui se ele é uma primeira pessoa? Vocês entenderam essa estrutura? Esse eu, ele está ali para inserir um termo que eu quero realçar, que eu quero destacar, mas que ele não apresenta, dentro deste contexto, função sintática. Essa é a característica do anacoluto. Beleza? O que eu tenho na letra A? Tem figura de linguagem lá na letra A. Qual é? A Keren falou aí que seria uma metáfora, é isso? Ah, não, senhor. É a A ou é a B? Eu achei que era B. Não, letra A. Na letra A. O que é que eu tenho aí na letra A? Ninguém arrisca? Seria uma repetição de vogal? Repetição de vogal, não. Gradação? Não. Gradação também não. Moçada, ela tá mais na cara do que parece, tá? Moçada, Seja uma lembra? sopa. Não. Ah, é a omissão. A omissão da barca. A barca chegou, não seria? Não, moçada. Lembra de uma figura de linguagem chamada de assíndeto? O que é o assíndeto? É uma sequência de orações coordenadas assindéticas. Lembram disso? É o que você tem na letra A, tá? O que você tem na letra A é um assíndeto. Ok? Então, a figura de linguagem aqui é o assíndeto. Então, ó, a barca vinha, a barca chegou, a barca atracou e entramos, tá vendo?
Então, todas essas orações aqui são orações coordenadas assindéticas. E isso é uma figura de linguagem chamada de assíndeto. Se tivesse a presença aqui, a barca vinha perto, né? E chegou, e atracou, e entramos, isso seria o tal do polissíndeto, onde você teria ali a repetição do conectivo aditivo, né? Beleza, moçada? Deu para relembrar? Qual figura de linguagem eu tenho na letra B? Senhor, licença, uma pergunta na A ainda. Pois não. O exemplo que o senhor deu, acrescentando o E algumas vezes, não poderia ser uma anáfora de repetição, de conectivo? Não, quando repete conectivo é polissíndeto. Polissínteto? Tá, ok. Cuidado que a anáfora que você quer é quando ela repete a mesma palavra no início ou no final dos versos de um poema, por exemplo. Aí é uma palavra e não um conectivo. Se você tem a repetição do conectivo, então isso aí é polissíndeto, tá? Seria, né? Nesse caso, a letra A é o assíndeto, né? Que é a ausência do conectivo. Na letra B você tem o quê? O que vocês acham que tem aí na letra B? Os pastores parece que vivem no fim do mundo. Porque aqui você tem uma inversão aqui, né? Porque quando você pega os pastores aqui, você pega aqui, os pastores vivem, tá vendo? Os pastores vivem. Então, a frase seria, parece que os pastores vivem, tá vendo? É o que daria a entender aqui. Então, aqui você tem uma ordem inversa aí dos termos, né? Beleza? Poderia encarar aqui como um hipérbato, sim. O que você tem na letra D? Na letra D você tem o quê? Aí teria um sujeito oculto. Aí ele teria a função... oculto? Não vejo o sujeito oculto aí, não. Poderia ser todos nós entramos. O nós estaria como oculto. Não. Não? Elipse, não. Não. Aqui, moçada, o que nós temos, na verdade, é todos. Quando você tem esse todos, qual é o valor em pessoa para todos? Não são eles? Sim ou não? Só que quando você fala assim, ó, todos mais eu, o que dá isso? O que dá isso? Nós. Em concordância da nós, lembra? Isso é uma figura de linguagem que trabalha lá com a concordância siléptica. Isso é uma silepse de pessoa. Lembra da silepse? A gente tem silepse de número, a gente tem silepse de gênero, e essa aqui é a silepse de pessoa, lembra? Os brasileiros, tá vendo? Os brasileiros somos patriotas. Lembra dessa frase em sala? Os brasileiros somos patriotas em sala. Então, o que essa frase quis dizer? Que a pessoa que está narrando está se incluindo. Então, os brasileiros e eu somos patriotas, tá vendo? A mesma coisa que ele fala aqui, ó. Todos entramos imediatamente. Todos e eu, ok? Ou eu e todos entramos, porque eu concordo com vocês. Todos não vai levar o verbo para a primeira do plural. Todos entram, né? Se você fosse fazer a concordância normal, seria todos entram. Mas aqui existe a possibilidade da pessoa que está narrando se incluir. Então, se existe essa possibilidade, então isso aqui é a tal da silepse de pessoa. Beleza, moçada? E a última, a mim não me enganas tu. Seria o hipérbato? Tem até um certo hipérbato aí. Não vou dizer pra você que não tem, tá? Até tem. Mas também tem outra figura, qual? Redundância? Porque quando você fala que ele enganas tu, né? Seria tu enganas, né? Aí ali tem a inversão, né? Mas o que você tem aqui, ó, o que é esse a mim? O que é esse a mim? Quem engana, engana alguém. Então, tu enganas. Tu enganas. Então, verbo transitivo direto. Aqui está, quem representa esse camarada aqui? Esse aqui é o sujeito da tua frase. Tanto é o sujeito que o verbo está aqui na segunda do singular, né? Eu engano, tu enganas. Mas quem engana, engana alguém. Engana quem? Engana eu. Mas ele falou engana eu? Não, ele falou engana a mim. Isso aqui é um objeto direto, moçada. Mas é o tal do objeto direto preposicionado, porque está representado ali pelo mim. Foi até bom que a gente fez uma revisão aqui do tal do objeto direto preposicionado, né? Ele não deixa de ser objeto direto. Porque quem, por exemplo, eu enganei... lembra daquela frase, ó? Os alunos enganaram os professores. Lembra disso? Ó? Os alunos enganaram os professores. Lembra dessa frase? Aí eu falo assim, ó, eu quero dizer a mesma coisa, mas invertendo.
aos professores enganaram os alunos. Lembra disso? Quando eu inverti a posição do objeto para evitar uma ambiguidade, eu preposicionava o meu objeto para dizer que ele continuava sendo objeto e aluno seria o sujeito. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o verbo enganar é transitivo direto, perfeito. Só que o objeto direto dele está sendo representado por um pronome oblíquo tônico. E quando o seu objeto direto for representado por um pronome oblíquo tônico, ele tem que ser preposicionado. Então, o que você tem ali é um objeto direto preposicionado, mas ele não deixa de ser objeto direto. E o que é esse cara aqui? É o cara que o retoma. Então, lembra? Isso aqui é uma figura de linguagem chamada de pleonasmo. Porque você tem aqui um objeto direto pleonástico. Então, tem um hipérbato? Até concordo. Mas você também teria que ter enxergado que aqui tem uma figura de linguagem. Provavelmente, se fosse em prova, nessa frase, eu garanto para você que o que mais chama atenção aí é o pleonasmo e não só o hipérbato, tá? Então, é aquele negócio, lembra? A predominância da figura. A predominância da figura aqui é o objeto pleonástico. Ou seja, figura de linguagem aqui é pleonasmo. Beleza, moçada? Então, veja o nível da questão. Parecia uma questão inocente no primeiro momento, é ou não é? Mas veja quanta informação a gente consegue tirar numa revisão. Porque você vai analisar alternativa por alternativa. E esse foi o objetivo do simulado. Tá bom? Beleza? Podemos ir para a terceira questão? Vamos lá? Moçada, pois não? Não, senhor. Já consegui. Tranquilo. Vamos lá, então. Moçada, terceira questão. O único caso em que a palavra é formada por derivação ocorre em... Alguém errou essa questão? Senhor, eu errei. Eu coloquei alfa. Mas entendeu por que não é, né? Sim. A letra A seria o quê? Qual seria o processo de formação da letra A? Justa posição? Justa posição. Mal é um radical, dizer é outro radical. Tá vendo? Você uniu dois radicais sem perda de fonema. Essa é uma justa. Mas é um processo da composição. Se eu te perguntasse qual é o processo? Composição. Aqui eu tenho uma composição, não tenho uma derivação. Aqui eu tenho uma composição por justa. Por justa posição. Beleza? O que eu tenho na letra B? Seria tipo um hibridismo? Então, aí é que está o X da questão. Não é um hibridismo, mas é uma justa posição. Então, mais uma vez, aqui eu tenho uma composição por justa posição também. A palavra, de onde essa palavra é formada com o quê? Com o radical ignio, tá? Ela é formada com ignio mais vomo, beleza? Só que esse radical aqui é latim e esse radical aqui é latim também. Então, isso não é hibridismo. Tá vendo? Não é hibridismo porque os dois radicais são iguais. Então, é uma justa posição. Mas é um processo da composição. Beleza? Que significa liberar fogo, né? Essa é a ideia do ignívomo. Aquele que liberta, que libera, que acende. E ígneo é igual a piro. Só que piro é grego. E ígneo é latim. Os dois são radicais que falam sobre fogo. Beleza? Ônibus. O que eu tenho em ônibus? Aí aqui a gente vai entrar na situação de que, como foi uma questão, né, essa revisão eu montei baseado mais para a ESA, então eu fui no autor Celso Cunha. E pelo Celso Cunha, e os demais autores vão entrar nessa concordância, isso aqui seria uma redução. Isso aqui seria uma redução. Redução de quê? De auto-ônibus. Beleza? Redução de auto-ônibus. Aí, nosso gabarito é letra D, enlace vem do verbo enlaçar. Lembra, você vai pegar o verbo enlaçar. O que você vai fazer com o verbo enlaçar? O que a gente pode fazer com esse verbo aqui? A gente pode retirar o AR, você vai retirar esse AR, né? E vai acrescentar um E, formando o substantivo abstrato enlace. O enlace, que é o ato de enlaçar. Então, isso aqui é chamado de derivação, isso é uma derivação deverbal, ou como nós conhecemos como regressiva, né? Derivação deverbal ou derivação regressiva, né? Mas é um processo, ele perguntou o processo de derivação está aqui na letra D. E o que é bígamo? Esse eu iria em hibridismo também, porque bi é 2, é o número 2. Exato, esse aqui, esse é hibridismo.
ok? Esse aqui é hibridismo, beleza? O processo de formação dele é hibridismo. Um radical grego e latino, né? Beleza, moçada? Então, é uma questão possível da SpaceX, não é? Lembrando que a SpaceX, ela se amarra, ela gosta dessa ideia aí de radicais, de origem diferente, que significado de radicais, é ou não é? Formação das palavras. Então, se você ainda tá com um pouquinho de dúvida, dá uma olhadinha hoje, bate um olho rapidinho lá em processo de prefixal, sufixal, parassíntese, principalmente a parassíntese. Dá uma olhadinha em exemplos de hibridismo para não cair amanhã em pegadinha, tá bom? Beleza? É um conselho aí. Legal, moçada? Podemos ir para a quarta questão? Vamos para a quarta questão. Show de bola. Moçada, quarta questão. Dúvida na quarta questão aí? Assinale a alternativa onde não houve desvio da norma culta em relação à colocação pronominal e a correta classificação sintática do pronome destacado. Moçada, colocação pronominal. As posições possíveis aí dos pronomes, né? Antes do verbo, chamado de próclise. Mas para que ocorra a próclise, eu preciso de palavra atrativa. E aí eu tenho as diversas palavras atrativas, né? De verbos sem pausa, de verbos de sentido negativo, palavras de sentido negativo. Gerúndio mais em ou em mais gerúndio. Todas as conjunções subordinativas. Advérbio sem pausa. A palavra que, né? Como que, pronome interrogativo, que, pronome relativo. Ok? Pronome demonstrativo, substantivo, o próprio pronome indefinido substantivo também. Então, são o que nós chamamos de palavras atrativas aí. Exercem aí o valor da próclise, né? Orações de cunho exclamativo, né? Optativas, são as orações optativas, onde tem a presença do imperativo, né? Invocativo também. Depois nós temos a ênclise, que não tendo palavras atrativas, posição natural do pronome após o verbo, chamado de ênclise. Mas temos que tomar cuidado com o futuro do presente, futuro do pretérito. E particípio. Não se usa pronome depois de futuro do presente, futuro do pretérito e particípio. Então a ênclise é proibida nessas situações, fora situações de próclise. Bom, não podendo vir em próclise porque não tem palavra atrativa, não podendo vir em ênclise por proibição, é neste momento que você vai usar a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Beleza, moçada? Tranquilo? Mas eu chamo a atenção, a SpaceX gosta muito de colocação pronominal diante das locuções verbais. Então, se a sua locução verbal é formada por infinitivo ou gerúndio e tem palavra atrativa, então o pronome pode vir antes dos dois verbos, pode vir no meio dos dois verbos e pode vir no final do verbo. Lembrando que no meio dos dois verbos fica aquela situação que eu já falei para vocês, né? Fica sob júdice ali, solto no meio dos dois verbos. Com palavra atrativa, então, pior ainda. Sem a palavra atrativa, ele viria em ênclise ao primeiro ou em ênclise ao segundo. Beleza? Agora, com os tempos compostos ou locução verbal de voz passiva onde tem particípio, aí a situação muda. Por quê? Porque ou vai vir antes dos dois ou em ênclise ao primeiro. Só que em ênclise ao primeiro não pode ter palavra atrativa. Por quê? Porque eu não posso colocar pronome depois de particípio. Beleza? Deu para relembrar? Deu para relembrar aí as posições aí? E aí, moçada, tem algumas, né, os casos optativos, por exemplo, são interessantes relembrar os casos optativos, tá? Então, assim, se eu pedisse para vocês, moçada, dá uma olhadinha, se você não tá firme com os casos optativos, dá uma olhadinha nos casos optativos lá de colocação pronominal, que é quando o teu sujeito é expresso por um substantivo, quando o teu sujeito é expresso por um pronome pessoal do caso reto, ou um pronome de tratamento, quando você tem uma locução verbal formada por infinitivo, mas com negação, né? Tem uma negação ali, tem uma palavra de valor negativo e uma locução formada por infinitivo não flexionado. Ele tem valor optativo. Beleza, moçada? Então é bom dar uma olhadinha nos casos optativos, faz bem para a saúde, beleza? E o que a gente tem aqui então? Ele quer onde, né, não houve desvio. E, além disso, que a função sintática do elemento destacado, ou seja, a função sintática do pronome seja obedecida. Beleza, moçada? Tranquilo? Então não basta a colocação estar correta. A classificação sintática do pronome tem que estar também.
Então, esse é aquele tipo de questão que você tem que analisar os dois elementos, tá? Para você tomar a decisão de quem seria a melhor resposta. Agora, vamos lá. Na letra A, logo de cara, a gente vê que esse ninguém, que é um pronome indefinido substantivo, ele é a palavra atrativa. Esse cara deveria estar aqui, ó. Ninguém me disse. Ele não deveria estar aqui. Perfeito? E quem diz, ó, quem diz algo, tá vendo? Quem diz algo, então toda essa oração funciona como teu objeto direto, então esse me funcionaria como objeto o quê? Indireto. Dizer algo a alguém, tá vendo? Dizer algo a alguém. Então, ele, além da colocação pronominal aqui estar indevida, o objeto direto aqui também está errado, beleza? Aí, vamos para a letra B. Na letra B já começa aqui, ó. Isso aqui é particípio, moçada. Particípio do verbo dar. É proibido colocar pronome depois de particípio. Tá vendo? Lembra que eu falei? Eu não uso pronome depois de futuro do presente, futuro do pretérito e de particípio. Não uso diante desses camaradas aí, tá vendo? Então, tá errado já aqui. Aí ele fala, dada-me a explicação, saiu. Quem dá, aqui até tá certa a classificação, né? Dar alguma coisa, dar a explicação, o seu objeto direto a alguém, objeto indireto, tá vendo? Isso aqui está correto. Perfeito. Isso aqui, show de bola, isso aqui está maravilha. Mas o me lá na posição dele não tá legal, não. Show de bola? Depois ele fala assim, ó, na letra C. Queria mesmo dali adivinhar aquilo. Lembra que esse o tem valor de aquilo. Então ele é um pronome demonstrativo, porque esse que aqui que você tá vendo, ele é um pronome relativo, né? Lembra? Tem um o que antecede um que pode ser substituído naturalmente por aquele, aquela, aquilo. Então, o que vai ser um pronome relativo e o que você está vendo ali vai ser um pronome demonstrativo. Isso aqui a SpaceX adora essa construção. Não esqueçam dela, moçada. Assim como eu tenho um o, um a antes de um de, preposição, também podendo ser substituído por isso, por aquilo, ele também é um pronome demonstrativo. Então, se você tem dúvida ainda nisso, reveja para amanhã os casos que eu mencionei quase que um ano inteiro falando de pronome demonstrativo, o e a. Especificamente, quando que o e a são pronomes demonstrativos, ok? E nesse caso, tá perfeito aqui, né? Quando você diz, ó, queria mesmo dali adivinhar aquilo que se tinha passado. Beleza, então, esse que atrai o pronome corretamente aqui para antes do verbo. Então, o pronome aqui na posição dele está correto. Mas ele tá chamando isso daí de objeto direto. E aí a minha pergunta é, esse se tem valor sintático? Ó, queria mesmo dali adivinhar aquilo que se tinha passado. Aqui eu posso dizer assim, ó, tinha se passado, né? Aquilo tinha se passado, tá vendo? Aquilo tinha se passado na noite da sua ausência. Esse tinha passado é uma forma verbal de tempo verbal composto. Lembra disso? Isso é uma forma verbal de tempo verbal composto. E esse se está dizendo que gerando para a gente o valor de passividade. Aquilo tinha, né? Aquilo foi passado. Aquilo tinha se passado. Percebe? Então, ou tinha sido passado. Porque se eu falo tinha sido passado, isso é a forma de voz passiva para um tempo verbal composto. Lembra do Sidão? Chama o Sidão quando você quer fazer o tempo verbal composto de voz passiva. Só que aqui eu tenho tempo verbal composto de voz passiva, esse tinha passado, mas tenho a presença aí do pronome apassivador ser. E aí o fato de ter esse pronome apassivador ser, isso é um pronome apassivador. Então não tem objeto direto aí. O aquilo que está sendo retomado pelo que, ou seja, o teu que, ele está com função de sujeito dessa frase. Ele é o sujeito dessa frase, não é o objeto direto dessa frase. Então, isso aqui para nós aqui também está o quê? Errado. Então, isso aqui está errado, ele não é o objeto direto, ele é o sujeito aqui da frase. E a colocação pronominal ali está correta. Não tem problema nenhum, o que realmente puxa o C para antes do pronome, beleza? Na D, ele fala assim, ó, vão me buscar.
Opa, então olha só, moçada. Eu não tenho palavra atrativa e aqui eu tenho uma locução verbal, ó. Vão buscar. A posição desse cara aqui, o Titio Segala fala que tá ok. A posição, o Titio Segala fala que tá ok. Mas eu já falei que solto aí no meio do verbo, se não tiver nenhuma pior do que ele é ruim. Já falei isso pra vocês. Né? A banca militar, às vezes, ela é um pouco conservadora nesse contexto. Mas hoje, já falei que essa posição aí, até teu Titio Segala fala que tá ok. Então, assim, com relação à colocação do pronome, não julgaria essa alternativa como errada, ferindo a norma culta, porque é possível esse pronome solto aí, embora não seja aceito por todos. Mas o fato é que ele está chamando isso aí de objeto indireto. Isso não é objeto indireto. Quem busca, busca algo. Quem busca, busca alguém. Então, toda essa locução tem valor de verbo transitivo direto. Se tem valor de verbo transitivo direto, isso não é um objeto indireto. Isso aqui é um objeto direto. Assim como esse que você está vendo aqui, tá? Até deixa eu refazer aqui, né? Que eu falei, não, ele não é objeto direto aqui, ele é sujeito. Não, ele não é sujeito aqui na letra C, não. Tá? Esse C aqui da letra C é pronome passivador. O sujeito que eu falei, pode ser que gere uma confusão depois. Esse que você tá vendo aqui que tá com valor de sujeito, tá? Ele é o sujeito do verbo tinha passado. Tá? E aí, então, aquele me ali da alternativa D não vai ser um objeto indireto. Então, feriu a classificação sintática. Mas, repito, a posição do pronome ali, moçada, se não tivesse uma pior do que ele seria a ruim, tá? Beleza? Mas, como tem uma pior do que ele aí, então a gente vai considerar que aqui a posição do pronome não interferiria tanto. E aí a letra E é a nossa resposta, o gabaritão aí pra gente. Show de bola, nosso gabarito, letra E. Correto. Jamenão, lembra? Eu tô batendo nessa tecla de novo, né? Esse jamenão, onde eu tenho palavra atrativa para um lado, palavra atrativa para o outro e o pronome no meio das duas palavras atrativas. Isso é chamado de apossínclise. Tá? Então, o que é a tal da apossínclise? É quando você põe o pronome no meio de duas palavras atrativas e aqui, perfeito, antes do verbo. E quem dá algo a alguém, então o algo tá aqui, ó. O direito é seu objeto direto, porque o verbo aqui, tá? O verbo aqui está sendo tratado como VTD e dar alguma coisa a alguém. Então, o direito é objeto direto e o me aqui para você é seu objeto o quê? Indireto. Então, objeto indireto correto, né? Então, está correta a presença do objeto indireto e está correta a posição desse pronome aqui. Então, gabarito eco. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos para a próxima, então. Questão de número 5. Dúvida na 5? Essa questão aí, desculpe, licença. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Isaac? Questão... Tranquilo? Nada, tudo que bom? isso, vamos lá. Essa questão aí era só saber as palavras, né? Tinha que saber o jeito que a palavra é escrita. Perfeito. Aqui eu tô trabalhando duas coisas aqui. Ortoepia e prosódio. O ponto aqui é da fonética, a parte ortoepia e prosódia. O que é a ortoepia? Ou ortoépia, né? O que é? Qual a definição que se dá à ortoepia? É a correta pronúncia das palavras. Beleza? Correta pronúncia das palavras. Então, se uma palavra ela é oxítona e eu a pronuncio como paroxítona, eu cometi um erro de ortoepia, mas também cometi um segundo erro, que é o que ele quer aí, que é a silabada. Veja que eu coloquei o nome silabada aqui de propósito, né? Só pra gente relembrar, né? Quem comete a silabada, né? Quem é o ente que comete aí a silabada? Quem comete a silabada é a prosódia. Tá ok? Quem comete a silabada é a prosódia. Prosódia é o erro na posição da sílaba tônica. E ao gerar o erro na posição da sílaba tônica, você fere a pronúncia. Então, quando você gera a silabada, você comete dois erros. O erro de prosódia e também o erro de ortoepia. Por quê? Porque a palavra não é... Quer ver uma clássica que a gente sempre fala? É isso aqui, ó. Essa é a posição correta da sílaba tônica e correspondentemente terá uma correta pronúncia, que é rubrica. Tá vendo, não é? É rubrica e não rúbrica.
Tá vendo? Quando eu coloco aquele acentozinho aqui, tá? Eu gerei a tal da silabada. E ao gerar a silabada, eu cometi o erro de ortoepia também, porque a pronúncia correta é rubrica e você pronunciou como rúbrica. Assim como tem aquela mais clássica ainda, que é o gratuito. Né? Se você pegar lá a palavra gratuito, beleza? A palavra gratuito. O que a galerinha faz também? A galerinha vai e coloca um acento aqui, ó, e pronuncia como gratuito. Isso aí está incorreto. Houve erro de silabada, erro de pronúncia, então erro de ortoepia também. Outra que eu já falei, tem que tomar cuidado se não for o particípio. Se não for o particípio, se for um substantivo, a pronúncia dessa palavra é fluido. Mas se eu falar assim, né, a aula tinha fluído. Tá vendo? A aula tinha fluído. Aqui é o particípio do verbo fluir. E aí o particípio porque isso aqui seria um tempo verbal composto, né? Isso aqui teria, né, a ideia de um tempo verbal composto. Então, isso aí é o particípio do verbo fluir. Aí sim, esse acento está correto. Agora, como substantivo, como gás, líquido, né? Fluido, aí não tem como. E essas palavras, então, você tinha que saber. Por exemplo, a pronúncia da letra A não é filântropo, é filantropo. O correto ali é filantropo. E ele fala, onde não se cometeu silabada. Aqui se cometeu. Não é filântropo, é filantropo. Não tem esse acento aqui. A letra B, a pronúncia correta é arquétipo e não arquetipo. É arquétipo. Na letra D, não é íbero, é ibero. Então, tudo aqui eu tô cometendo silabada, tá vendo? Tudo aqui eu tô colocando a sílaba tônica em posição adversa. E na letra E também não é uréter, assim como não é catéter, é ureter e cateter, beleza? E, lógico, né? Na letra C é golfão, que é a mesma coisa que golfão. As duas palavras querem dizer exatamente a mesma coisa, escrevem-se dessas duas formas, golfão ou golfão. Então não há erro aqui, não há silabada aqui. A gente pode dizer que essa palavra aí tem dupla prosódia. Então tomem cuidado com as palavras de dupla prosódia, assim como acróbata ou acrobata. Tá bom? Se você tem lá acróbata ou acrobata, isso é dupla prosódia. Xerox ou xerox, dupla prosódia. Ok? Então, é bom Senhor, dar uma olhadinha. Pois não. eu tô tentando procurar aqui no material, mas eu não tô achando, que eu vi já faz um tempo. Essa palavra do filântropo, que o senhor falou, filantropo, ela não pode ser escrita ali das duas maneiras? Não. Não. Ah, então viajei. Tá bom? É sempre filantropo. Lembra que eu falo por que vocês aceitam filântropo? Porque quem é filantropo age com filantropia. Tá vendo? Age com filantropia. Aí você acha que é filântropo. Não, é filantropo que tem filantropia. Deu pra entender, Karen? Mas essa palavra não tem dupla prosódia, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui que eu ia fazer essa mesma pergunta na questão anterior, porque sabe daquele estalo ali? A gente tá falando aqui de tempo verbal composto. Qual é o tempo verbal composto que tá ali, a aula tinha fluído mesmo? Se eu fosse pensar em tempo verbal, que tempo verbal é esse aí? É passado perfeito? Tá, mas como assim passado perfeito? Que diacho de passado perfeito é esse? É pretérito perfeito que você quer falar? Pretérito perfeito, perdão. Pretérito perfeito, sim ou não? Certo ou errado? Errado, né? Esse aqui é o mais que perfeito. Por quê? Porque o meu auxiliar está no pretérito imperfeito. Se eu quiser o pretérito perfeito que você mencionou, tem fluido. Tá vendo? Quando o seu auxiliar está no presente, toda locução está no pretérito perfeito. Lembra disso? E os demais tempos, aí basta olhar o auxiliar, né?
Onde o auxiliar estiver, a sua locução também estará. Então, se o auxiliar estiver no futuro do presente, a locução está no futuro do presente. Se o auxiliar estiver no futuro do pretérito, a locução está no futuro do pretérito. Se o auxiliar estiver no gerúndio, a locução está no gerúndio. Se o auxiliar estiver no infinitivo, a locução está no infinitivo. Beleza? E só chama atenção, né? Se eu colocasse a frase assim, ó. A aula tinha sido dada pelo professor. Isso aí tá em que voz? Tá na voz passiva, né? Tá na voz passiva. Por que eu sei que isso aí tá na voz passiva? Por causa do Sidão. Olha lá, o Cido aqui, ó. É esse cara aqui que vai denunciar pra você. Passa isso aí pra voz ativa. Lembra que é pelo professor. Aqui não coube ali, né? É pelo professor. Então, se eu for passar isso pra voz ativa, lembra que eu falei? Inverte, né? Faz o X da questão. O professor, tá vendo? Ó? O professor, a aula. Vão ficar esses dois extremos aí, né? Professor de um lado, a aula do outro. E aí, o professor tinha dado. É isso, é só tirar o Sidão, lembra? Que aí vocês ficam todo enrolado. Não, cara, ele quer que mantenha o tempo verbal composto. Se ele quer manter o tempo verbal composto, é só tirar o Sidão. Inverte os polos entre sujeito e agente da voz passiva, né? Aí o agente da voz passiva vai virar sujeito da ativa e o sujeito da passiva vai virar objeto da ativa, e o verbo é só tirar o Sidão e manter a conjugação. Beleza, moçada? Agora, se ele quisesse em um tempo verbal só, aí seria o professor, e aí? O professor dera a aula, porque isso aí está no mais que perfeito. Lembra? O valor dessa locução é de mais que perfeito. Então, se ele quiser num verbo só, teria que ser dera. Teria que estar o verbo no mais que perfeito. Pega o verbo principal, que está no particípio, e coloca na sua forma mais que perfeito. E eu bati muito na tecla em sala quando você tem uma locução verbal na voz ativa e quer passar para a voz passiva. Tem que ter o verbo ser ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Beleza, moçada? Então, cuidado que isso aí também é outra sacadinha que a SpaceX gosta de fazer. Beleza? Moçada, questão de número 6. Dúvida na questão de número 6? Em qual alternativa destacou-se uma palavra ou expressão de valor adjetivo? Professor, eu queria saber por que mês de junho não é um adjetivo. Porque você não vai falar mês julino. Você vai falar que o nome do mês é julho. Então isso é um aposto especificativo. É igual cidade de São Paulo, de Petrópolis. A mesma coisa. Isso é um aposto. Não é um adjetivo. Não é um valor adjetivo que você tem, sim o nome do mês. Então é o nome do mês, é o nome da cidade, é o nome do rio. Tá vendo? Então isso são apostos, né, especificativos. Por isso que não é resposta. Entendi. Ok? Então, e aí a gente vai, professor, mas eu fiquei muito tentado nessa questão. Beleza. Mas a gente teria então aí um duplo gabarito, né? Porque a outra não tinha que ter dúvida, né? A outra, quando você fala assim que ele teve uma experiência de quase morte, então ele teve quase mortal. Essa sim tem valor adjetivo, é uma experiência mortal, mas ela não é mortal, ela é quase mortal. Tá vendo? Então tira o quase dali, que você vai entender que é uma experiência mortal. Eu tenho dúvida que essa do quase morte e mês de junho. Então, mas, não é beleza, quase é porque ela não foi totalmente, então tira o quase e mantém. Se eu colocasse assim, ó, teve uma experiência de morte, então ele teve uma experiência mortal. Essa não tenha dúvida, essa eu consigo trocar por um adjetivo e essa eu não teria dúvida. A outra, só que a outra você ia falar assim, ó, mas a outra é mês julino, né? É mês julino, mas não pode ser o nome do mês? Ah, pode. Então tem aquele carinha chamado de aposto especificativo que o professor tanto falou em sala. Entre esta, que eu sei que tem valor totalmente adjetivo, e a outra, que pode vir a ser um aposto, qual você vai, meu querido Isaac? Na que tenha certeza, né? Beleza? Deu pra entender? Beleza. Beleza, moçada? Então aqui. Mas vamos lá, o que é, né? Quando ele fala assim, qual alternativa destacou-se uma palavra de expressão de valor adjetivo? Qual o valor da letra A? É complemento nominal, né? Eu acho. Isso. Sim, mas cuidado, porque quando ele quer valor adjetivo, ele tá te pedindo uma classificação morfológica, tá?
Então Então, isso aqui realmente é um complemento nominal, mas tem valor substantivo, né? Que é né, que a gente chamou lá, lá no início lá do nosso estudo, a gente chamou isso aí de locução substantiva, né? É um valor de substantivo que ela tem. Então, todo complemento nominal tem esse valor aí. Depois vem, né, a letra B é a nossa resposta. Teve uma experiência de quase morte, então teve uma experiência quase mortal. E aí tá ótimo aqui, né, o valor adjetivo que esse cara tem. Aí ele fala, e dela é ignorado. Qual é o valor desse camaradinho aqui, moçada? O que é esse cara aí sintaticamente? Agora, eu estou te perguntando, o que é esse cara sintaticamente? Sintaticamente é o sujeito. Oi, como assim? Não? Tem sujeito preposicionado, Isaac? Nossa, não. Verdade. Tem razão, perdão. Já quebrei teu argumento. Então, É verdade. já sei que esse camarada aí não é sujeito. Esse camarada não é sujeito. Mas o que ele é sintaticamente? Aqui Agente é da legal. Parabéns, meu querido. Poucos enxergam, tá? Parabéns. Fica nítido se você olhasse essa oração e dissesse assim, ó. E, tá vendo que esse é ignorado? Então eu vou dizer assim, ó. Ele, que tá oculto, né, ó. Ele é ignorado por ela. Tá vendo? Concordam comigo que esse por ela, você não teria dúvida de chamar de agente da voz passiva? Só que lembra que eu falei, o agente da voz passiva é iniciado normalmente pelas preposições de, por e pelo. Só que ao invés de ele usar o por, ele usou de ela. Então esse camarada aqui tem o mesmo valor de agente da voz passiva. Beleza? E ele ainda deu uma invertida lá para dar mais confusão ainda, né? Mas é um agente da voz passiva e parabéns aí, poucos enxergam, tá? O mês de junho a gente já falou, né? Esse camarada aí também não funciona pra gente como uma locução e sim como um aposto, o tal do aposto especificativo. Esse aqui é o agente da voz passiva e ninguém teve notícia. Opa, quem tem notícia de alguém, de alguma coisa que é o alvo da notícia, né? Então isso aqui também é um complemento nominal sintaticamente falando. Mas, vamos lá. Se você está dando classificações sintáticas e ele pediu uma classificação que não seja adjetivo. Beleza. Complemento nominal, isso aqui é valor substantivo. Aqui, aposto tem valor sempre substantivo. E o caso aqui do agente da voz passiva também tem valor substantivo. Tanto é que, ao passá-lo para a voz ativa, ele vira o teu sujeito. Mas aqui, ele é o agente da voz passiva. Beleza, moçada? Boa essa questão, é ou não é? Vamos para a questão de número 7, moçada. Questão de número 7, dúvida aí na questão de número 7? Essa tem cara da SpaceX também, né? Porque eu te dou uma preposição e te peço ali valores que possam ser tidos como iguais, né? Porque ele fala assim, ó, caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. A palavra destacada traz em seu matiz de sentido, ou seja, em seu valor semântico, em qual alternativa a palavra destacada traz em seu matiz de sentido um valor. É isso, perdão, eu que li errado. Então, ela traz um valor semântico. Aí ele fala, em qual alternativa temos o mesmo valor? Aí eu te pergunto, aquela preposição para está trazendo qual matiz de sentido? Que é o que você tinha que saber. Por que essa questão eu gosto e por que ela se torna uma questão mais ou menos média? Vou dizer que ela é difícil, é média. Porque se você não entender o matiz de sentido ali, ela se torna difícil para você. Qual é o matiz de sentido dela? E aí ela não está sozinha. Ela vem com uma palavra, com um valor que gera para ela um matiz temporal. Então a preposição para aí não é finalidade, a preposição para aí não indica movimento, a preposição para aí não indica espaço, posição espacial. O que a preposição para está indicando nessa questão é temporalidade. E onde você vai ter temporalidade? Na letra A. Porque na letra A você sabe que esse pelo aí, né, é a preposição per, que foi trocada aí naturalmente por mais o. Então, per mais o, por mais o, vai dar pelo, tá bom? E aí, nesse caso, crepúsculo
é uma temporalidade, moçada. É um ente temporal. Crepúsculo está relacionado ao pôr do sol ou ao nascer dele também, tá? Mas é mais considerado aí ao pôr do sol, né? Que são os primeiros raios do sol quando ele nasce e também os raios finais quando ele se põe. Bom, mas a gente leva sempre o crepúsculo mais com a ideia de fim do dia, né? Então veja que também traz o valor de temporalidade aqui. Então por isso que essa questão se tornaria fácil se você entendesse que aqui o valor é de tempo. Se você entendesse que aqui o valor é de tempo, então aqui bate com o mesmo valor, por isso é o nosso gabarito. Já as demais, sob um céu nórdico. Isso aqui, moçada, indica posição, tá? Então aqui indica posição, pô. Posição não tem nada a ver com tempo. Aqui o sol subia no céu azul sem nuvens. Aqui ainda dá valor de dativo até, né? Esse 100 aí tem um valor de dativo para você. Um valor nocional que a gente falou, né? O valor nocional de quê? De exclusão. Então não dá valor temporal. Aturdida, a jovem aperta-se contra ele, tá vendo? Então é como se ela viesse e se espremesse contra ele, né? Então isso aqui indica movimento. Isso aqui o matiz dela é de movimento. E eu já nem me lembro de nada. Opa, essa aqui não tem matiz, né? Sem matiz aqui. Por quê? Quem se lembra, na verdade, que vendo que é o verbo lembrar-se, então isso aqui é um verbo transitivo indireto. E lembra que eu falei para vocês? Quando a preposição ela é utilizada para ser um objeto indireto ou para ser um complemento nominal, ela não estabelece relação. Ela não tem matiz de sentido. Gravem isso. Se a preposição está funcionando para você como, né, e ligando objeto indireto, ligando complemento nominal, ligando aí talvez um agente da passiva, a preposição ali não tem matiz de sentido. A gente já viu isso aí também em sala, beleza? Boa essa questão também, hein? Questão, ó, com cheiro de SpaceX, hein? Vamos para a próxima, questão de número 8. Dúvida na questão de número 8? Professor, eu achei que poderia ser a A. Vamos lá, então. Marque a alternativa que apresenta desvio de concordância. Então, lembra aquele bizu, né? Então, dá aquela circulada em desvio de concordância. Então, é o que eu costumo dizer assim, escreva ainda, então, concordância errada. É o que ele quer, concordância errada. Aí ele fala assim, ainda assim, restava escrever mais de. Moçada, mais de, menos de, perto de, cerca de. Qual é a regra de concordância? Concorda com o algarismo da porcentagem? Concorda com o número. Essa é a concordância dessas expressões mais de, menos de, perto de, cerca de. Vai concordar sempre com o numeral. A não ser que seja uma reciprocidade, né? Tem o C ali que é reflexivo. Que aí você leva o verbo ao plural mesmo que a regra peça para ficar no singular. E neste caso, quando você olha para o número percentual, o número percentual é quebrado. Então você sempre concorda com a parte inteira. E a parte inteira é 1. Então mais de 1. Mais de 1 é verbo no singular. Então restava escrever. Isso aqui está correto. Certo, Karen? Certo, é que eu vi como mais de um, eu vi com outro sentido. Sabia que era mais de um, mas achei que por ser mais de um era restável. Mas é quebrado, esqueci disso. Não é só isso, tá, Karen? Não é só por causa do quebrado. Lembra que eu falei para vocês? Quando o aluno vê a expressão mais de 1, sempre ele acha que tem 2, que são eles. Lembra que eu já falei isso para vocês? O grande problema dessa expressão mais de 1, que o aluno fala assim, pô, mais de 1? 1, 2. 2 são 2, são eles. Então vai pro verbo plural, cuidado. Essa é a expressão mais de, menos de, perto de, cerca de, ela vai concordar com o número que acompanha a expressão. Então, para ser plural, tem que ser mais de 2, mais de 20. Deu para entender? Sim, senhor. Agora eu entendi. Tá bom? Letra B, a nossa resposta, né? Ele é um dos que. Moçada, a expressão um dos que, ela tem a seguinte possibilidade. Quando você tem um dos alunos que. Qual a diferença da expressão um dos alunos que para essa expressão um dos que? Qual é a diferença que você está vendo?
a colocação do pronome que? Não. Veja, vou É repetir, ó. porque o que é singular, terceiro singular. Não. A expressão é um dos que. Não é o que. Aí você tem existe uma concordância, porque eu tô falando, moçada, existe a concordância específica para a expressão um dos que. Não é porque o que pronome relativo. Que pronome relativo para concordância é antecedido por substantivo. Então vamos lá. Aqui eu tô falando da expressão um dos que. Essa expressão que eu sublinhei aí, ó. Um dos que. Essa expressão um dos que, ela tem uma particularidade. Qual particularidade? Ela pode vir acompanhada de um substantivo. Veja, por isso que eu falei, qual é a diferença de um dos que para um dos alunos que? Qual é a diferença? Que eu inseri o substantivo alunos. Não é essa a diferença? Quando você compara um dos que e um dos alunos que, qual é a diferença? Eu coloquei o substantivo alunos, foi ou não foi? Então, prestem atenção. Quando a expressão um dos que vier com um substantivo, eu tenho duas concordâncias possíveis. Singular ou plural. Mas, quando não vem com o substantivo, só tem uma concordância possível. E qual é? O plural. E se é o plural, neném, faltou esse cara aqui que passa batido por vocês. E o examinador, em questão de concordância, tem a mania de fazer isso, hein? De obrigatoriamente ser terceiro do plural e ele não colocar o circunflexo no acento diferencial. E passa batido. Concordam comigo? Eu pergunto a vocês. Se aqui você encarasse que realmente teria que ser plural, você enxergou que faltou ali um circunflexo? Seja sincero. Enxerguei, mas achei que podia. Não, Eu beleza. também. Tá bom? Então, assim, menos mal. Isso me preocupa menos. Vocês estão atentos para esse acento circunflexo. Então, tomem cuidado com ele, tá? Mas aqui, ficou claro para vocês? Eu não estou relacionando a concordância do pronome relativo que. Aqui eu estou relacionando a concordância da expressão um dos que. E aí, vou repetir. Se essa expressão vier acompanhada de um substantivo, ou eu concordo com um singular, ou eu concordo com o substantivo que normalmente vai aparecer no plural. Por isso que eu posso colocar no singular ou plural. Mas, sem a presença desse substantivo, é só o plural, só a terceira do plural. Beleza? Aí na letra C, estavam botando o búzio para os que ficavam mais distantes. Mas aqui tá tudo certo, né? Esse estavam botando pode ser interpretado aí como, né, se não tiver um contexto, terceira do plural sem café expresso. Então estavam botando o búzio para aqueles que ficavam mais distantes, tá vendo? Então aqueles os quais, esse sim, moçada, ó, esse sim. Se você olhar aqui, ó, esse é o pronome relativo que. E aí a concordância do pronome relativo é sempre o antecedente, ó. E o antecedente dele é esse aqueles, né? Então corretamente aqui o verbo na terceira do plural, ó. Então isso aqui tá correto, não tem desvio aqui. Na letra D, aquilo que há de novo nelas, tá vendo? Aquilo que há de novo nelas são as cores. E agora? Agora você tem que entender o seguinte, moçada, que eu tenho assim, ó, isso aqui seria uma oração adjetiva, ó, que há de novo nelas. Tudo isso aqui seria uma oração adjetiva, tá vendo? Por que isso aí seria uma oração adjetiva? Porque esse que é um pronome relativo que é antecedido por esse o, que pode ser aquele, aquela, aquilo. Tô batendo nessa tecla desse pronome demonstrativo, desse pronome relativo aí, hein? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa oração principal daí? Como que ficaria essa oração principal por extenso aqui do lado? Vai ficar assim, ó. Aquilo são as cores. Essa é a frase que você está analisando para saber se está certo ou se está errado. E por que ela está certa? Porque aqui é a famosa concordância do verbo ser, onde o verbo ser está entre pronome qualquer e substantivo plural. Tá vendo? Ele fala que a concordância tende a concordar com o plural. Tende a concordar com o plural. Mas eu poderia dizer aquilo é as cores. Essa concordância também seria possível. Então, não há quebra de concordância aqui, moçada, beleza? Não há quebra. Show?
E a letra E, o mal ou o bem. Opa, então eu tenho aqui sujeito composto, unidos por ou, onde tanto mal quanto bem tem esse resultado. Então aqui não é exclusão, a ideia aqui é de soma. E se a ideia é de soma, então plural cabível, tranquilo. A não ser que eu tivesse a possibilidade aqui de ter uma ideia de exclusão. Aí se eu tivesse ideia de exclusão, aí não tem pra onde correr, estaria errado. Mas nesse caso, tanto o bem quanto o mal teriam de vir. Tá vendo? O mal ou o bem dali teriam de vir. O que essa frase está dizendo é que esses dois entes poderiam sair daquele lugar e vir. Tá bom? Então, os dois têm essa possibilidade, não há exclusão e sim soma. Beleza? Boa essa questão também. Deu para revisar bastante coisa de concordância aqui, hein? E vamos lá. Questão de número 9. Dúvida aí na questão de número 9? A questão fala assim, ó. Em 2 horas te esperarei. 2 mais te esperaria. Se gostas de mim, não sei. Algum dia há de ser dia. Fernando Pessoa. Assinale a alternativa que faz a análise sintática correta dos termos do trecho. E aí ele diz assim, ó, 2 horas ele chamou de objeto direto. Isso tá errado, né? Que ele fala assim, ó, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, ó, eu esperarei tu. Tá vendo? Ó, eu esperarei tu. Quem espera, espera alguém, né? Então, eu esperarei tu, mas eu não posso falar eu esperarei tu, né? Então, eu te esperarei. Então, quem espera, espera alguém. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Isso aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é teu objeto direto. Se isso aqui é teu objeto direto, ele tá falando que 2 horas é teu objeto direto, esquece. O que são 2 horas? Adjunto adverbial de tempo. Te esperarei quanto? 2 horas. Né? Mas veja, então é intensidade porque você perguntou quanto. Não, quanto de tempo eu vou te esperar. Deu pra perceber? Aí ele fala, mais, chamando de adjunta de nominal. Sabe aquela famosa pegadinha, né? Porque o mais, a gente, mas mais como adjunta de nominal? Tá louco. Todo mundo sabe que mais é adjunta adverbial. Cuidado, a palavra mais pode ser pronome indefinido. É nesse ponto que eu quero, se eu dissesse assim, ó, quero mais vinho. Qual o valor desse mais aqui? Será que esse mais está falando de quero? Ou será que esse mais está falando de vinho? Moçada, esse mais está falando de vinho. Não fala do verbo querer. Ele não está modificando o verbo querer. Ele fala, eu quero o quê? Vinho. Quanto? Mais. Então, professor, mas quanto? Não. Mais vinho. Eu quero, é a mesma coisa que eu falo assim, eu quero muito vinho. Beleza? Vamos. Ah, professor, mas ficou estranho. Então, beleza. Troque vinho por quem o fabrica. Uva. Beleza? Ficaria assim, ó, quero mais uva. Tranquilo? Estão acompanhando o raciocínio? Ó, quero mais uva. Beleza? Troque mais por muito. Como é que fica? Quero muito uva ou quero muita uva? Tá vendo? Porque, mas eu posso dar o contexto de quero muito. Aí sim esse valor seria adverbial, tá vendo? Porque eu posso dizer assim, ó, quero muitas uvas. Ó, quero muitas uvas. Percebeu que o muito estaria modificando uva? Agora, eu posso dar valor adverbial aqui? Até posso. Até posso. Mas ele fala ali pra gente, né, que na letra B, esse mais é um adjunta de nominal. Na letra B, no caso ali, moçada, não tem como, porque aquele mais, ele é um adjunta adverbial. Porque não tem substantivo junto dele. Então, onde eu quero chegar? Cuidado com o mais quando ele acompanha um substantivo. Porque o mais, quando acompanhar um substantivo, ele pode, não vou dizer que sempre será, porque ele pode estar sim se referindo ao verbo, tá? Mas ele pode ser considerado como pronome indefinido. E aí sim seria um adjunto de nominal. Neste caso, naquele trecho que está escrito lá em cima, todo esse trecho aqui, o mais... Ah, professor, mas aí ele poderia estar modificando a palavra horas, né? Porque te esperaria 2 horas mais. Ou te esperaria mais 2 horas, tá vendo? Que a palavra horas aí está o quê? Incutido aí o valor da palavra horas, né? Então, aqui eu posso dar a ele nesse valor adverbial, né? Então, te esperaria quanto? Mais 2 horas, tá vendo? Porque esse 2 horas que você tá vendo aí, se esperaria mais 2 horas, porque 2 horas já é advérbio para você, tá vendo? Já é uma locução adverbial para você. Então, você tá com um advérbio modificando outro advérbio, percebeu? Então,
Por isso ele não tem esse valor de adjunta adnominal aqui pra gente, tá? E aí também não serve aqui pra gente como adjunta de adnominal, e sim adverbial. Aí ele fala, se gostas de mim, ele tá dizendo que isso é uma oração subordinada adverbial condicional. Ô, moçada, cuidado com esse cara aqui, eu já falei, né? Já mencionei pra vocês. Porque aqui ele fala assim, ó, se gostas de mim, não sei. Essa oração tá invertida, né? Vocês perceberam isso? Que o ideal seria você falar assim, ó, eu não sei se gostas de mim. Então, quem sabe, sabe algo, quem sabe, sabe alguma coisa. Isso aqui é um verbo transitivo direto. E toda essa oração para você está funcionando como uma objetiva indireta e não uma adverbial condicional, tá vendo? E a letra E, que a letra D é o gabarito, né? Algum dia há de ser dia. Então, o que é, né? Assim, algum dia há de ser dia. Professor, mas aqui tem um verbo haver no sentido de existir? Não. Há de ser é uma locução verbal. Tá vendo? Há de ser é uma locução verbal que tem valor de verbo de ligação. Porque o verbo ser aqui tem valor de verbo de ligação. Então, esse algum dia vai ser o sujeito da tua frase e o outro dia que está aqui junto dessa reticências vai ser o seu predicativo. Como ele sublinhou lá, ele destacou algum dia é sim teu sujeito. Então, isso aqui está correto. Agora, chamar aquele T lá em cima de objeto indireto, a gente já viu que não serve porque ele é nosso objeto o quê? Direto, beleza, moçada? Questãozinha bacana também, porque dá para você trabalhar todo o valor sintático dos elementos da frase, né? E vamos para a última, ufa, glória a Deus. Questão de número 10, moçada. Aí, moçada, aquela questãozinha que quando o aluno bate o olho nela em prova, dá um certo desespero ou alegria, né? Depende do teu vocabulário, né? A grande verdade é que depende do teu vocabulário, porque ele fala assim, quais palavras abaixo possuem os valores de abastecer, resumo e violação. Então vamos lá. Moçada, as palavras que têm valor aqui de abastecer, eu vou aqui destacá-las, nossa, travou aqui. Eu vou aqui destacá-las em verde, tá? Sortir tem valor de abastecer, prover tem valor de abastecer, ok? Então, essas duas palavras aí têm valor de abastecer. Mas, qual é o valor das demais, né? Moçada, vocês nunca ouviram aquela frase? Ah, ele fez tanto por isso que surtiu o efeito. Tá vendo? Esse surtir o efeito, esse surtir é resultar. Tá vendo? Então, esse camarada aqui não serve para vocês como abastecer. Ok? Agora, o que é elidir? Moçada, elidir é eliminar. Tá vendo? Surtir é dar resultado, né? Resultar. Elidir é eliminar, suprimir. E provir é vir de, originar. Tá vendo? Provir é vir de, originar. Então, essa questão ela trabalha que tipo de assunto que nós vimos lá atrás também? Homônimos e parônimos. Nesse caso, eu estou trabalhando com parônimos, né? Que seria prover e provir. Tá vendo? Prover e provir são muito parecidas as pronúncias, né? Mas não são iguais. Então, isso é um parônimo e cada um tem o seu significado. E sortir e surtir. Tá vendo? Esse sortir e surtir são parônimos também. Lembra qual é a ideia de parônimo? É pronúncia e escrita parecidos. E o que são homônimos? Depende. Podem ter a mesma escrita e pronúncia diferente, que são os homógrafos. Eles podem ter a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente, mesma pronúncia com escrita diferente, que é no caso da palavra sessão, né? Eu tenho sessão com C cedilha, sessão com S, 2 S, então ela é homófona. E eu tenho os homônimos perfeitos, né? Que são tanto com mesma escrita e mesma pronúncia. A palavra são, por exemplo, do verbo ser ou do adjetivo, ou da palavra santo também, seria perfeito, né? Deu para relembrar isso aí também, moçada? Então é uma parte aí também que gera BO quando você não lembra, né? Por exemplo, na SpaceX do ano retrasado, se não me falha a memória, caiu a palavra sexta, né? Que tinha o contexto lá de dormir, de cochilar, de tirar um descanso, tirar um momento, né? E lá eram tidos como parônimos, né? Homônimos, até dependendo de com qual você vai falar lá. Bom, aí ele vem a próxima, resumo.
Vou circular para você quem tem valor de resumo. Quem tem valor de resumo? Ementa e extrato com X. E também epítome. Também tem valor de resumo. Ok? Então, uma ementa é um resumo, um extrato com X é um resumo e uma epítome também é um resumo de alguma coisa. Então, esses camaradas têm valor de resumo. Os demais, não. Extrato é uma camada da sociedade, por exemplo. Ok? Com S. Extrato com S é uma camada da sociedade. Emenda é o que os políticos fazem, né? É quando você vai ali, vou fazer uma emenda, uma correção, né? Emenda à Constituição. Eu vou inserir um termo ali, vou corrigir um termo ali. E aí, a última lá é a violação. Então, quem tem valor de violação pra gente aqui? Moçada, violação tem o valor de infringir, infração e só, ok? As demais não tem. Minha pergunta para vocês tá vendo isso aqui, ó? Infligir e infringir tem a ver com parônimos, né? Concordo? Mas o que é infligir? Seria implicar, tipo, causar alguma coisa? Isso, ele infligiu, né? Infligiu castigo, infligiu pena, beleza? Aí você tem essa ideia do infligir, né? Que seria aplicar, o valor de, né? A palavra correta aí seria aplicar. O que seria pra gente o dissídio? Porque dissídio também não tem esse valor, né? O que seria pra gente aí o dissídio? Tal coisa foi dissidente, tá vendo? Um dissídio. Então o valor que ele traz pra gente aí é de divergência. Dissídio tem a ver com controvérsia, opiniões contrárias. Então teve um dissídio, teve oposição, tá vendo? E a última é deludir, que tem o mesmo valor de iludir, que é enganar. Tá vendo? Deludir e iludir tem o mesmo valor que é de enganar. Então, quem gera a resposta pra gente aí, que tem valor de abastecer, é sortir, resumo, ementa, e violação é infringir, que gera uma infração, tá vendo? Beleza, moçada? Tranquilo? E aí, digam pra mim, foi ou não foi um bom simulado? Professor, as questões foram da hora, tá? Foram Maneiro, mesmo. né? As questões, as 10 questões, Maneiras melhor mesmo. do que as outras 16. Ele tava bem difícil. Não difícil, né? Tava mais... Mas As assim... estavam difíceis. Se vocês pararem e observarem, como era uma ideia de fazer uma revisão para a prova da ESA, eu me baseei nos 2 últimos anos da ESA. Porque se você pegar a prova da ESA do ano passado, pegar a prova da ESA do ano retrasado, o comando da questão é muito parecido. Os assuntos em si não, mas o comando da questão é muito parecido. Lá na prova da ESA, por exemplo, ele perguntava lá sobre função de um advérbio, e aqui eu estou perguntando de um adjetivo. Então, assim, eu peguei mais ou menos a ideia do comando da questão, mas montei. E aí eu peguei Celso Cunha, tá? Fui lá no Celso Cunha, peguei exemplos do Celso Cunha e comecei a montar a questão. Então, essa questão você não vai achar por aí, não. Ela é exclusiva aí do Titio Careca, tá? Então, uma frase ou outra aí você pode aparecer, mas a maioria aí foram tiradas de exemplos da gramática do Celso Cunha e por isso que ela se tornou aí uma boa revisão, né? Que se vocês observarem tudo que a gente fez, né? Que é como a gente tem que fazer, depois a gente passou questão por questão ali, alternativa por alternativa, trazendo à tona ali o valor da concordância verbal, valor de classificação sintática, né? Valor de preposição, valor de advérbio. Ok? Então, acho que cumpriu aí a parte final aí da nossa revisão, porque somado às 16 questões que nós já resolvemos anteriormente, eu acho que nós abarcamos aqui os possíveis assuntos da prova de amanhã. Quem sabe até possíveis questões, né? Mas vamos pensar aqui nos possíveis assuntos aí da prova de amanhã. Beleza? Premonição da SpaceX. Premonição, olha aí. Quem sabe um dia a Titio Careca chega nesse naipe, né? Chega nesse nível aí de premonição. Mas vamos lá. Moçada, agradeço aí a presença de vocês, agradeço também o interesse lá em fazer o simulado. Fico feliz aí de vocês terem gostado do simulado, espero que tenha ajudado bastante. Eu espero que vocês fiquem aí tranquilos, como eu falei para vocês aí até na prova da ESA. O conhecimento de vocês é grande, tá? Mas o nervosismo também. Então isso pode gerar
insegurança na hora de tomar uma decisão amanhã. Então, moçada, relaxa, calma. Eu sei que tem o peso, agora tem um peso maior, né? Tem aí um valor maior porque é a turma da SpaceX, a grande maioria aí. E aí isso gera um peso porque, cara, é a prova que eu me preparei o ano inteiro. Então, assim, vai gerar um peso maior aí. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque vocês se prepararam, são conhecedores da matéria. O que eu acho que vai fazer grande diferença aí pra vocês é realmente, a tranquilidade, evitar de cair, né, em pegadinhas aí e observar, né? Sempre o comando da questão, circular aquelas palavras de destaque. Tô com uma questão aqui que cobra, sei lá, vocabulário. Cara, parte pra próxima. Se você não tem certeza, parte pra próxima, deixa pra depois, não vai perdendo tempo não, porque tempo é precioso, você pode depois aí sentir falta lá na frente de uma questão. Possa ser mais simples do que essa pra você. Beleza? Tranquilo, moçada? Bom, eu aguardo aí pra quem quiser falar alguma coisa, se quiserem falar alguma coisa. Se não, me despeço de vocês, torcendo por vocês. E amanhã cedo eu tô lá, né? Tô lá, aproveitar pra estar com vocês ali na entrada da prova. Então, é isso aí, moçada. Espero ter podido ajudá-los aí até esse momento. Beleza? Eu agradeço muito aí, viu, pelas revisões, por tudo, pelas questões, muito, muito úteis, sempre a ajuda do senhor, até na sala, né, quando a gente pedir ajuda pro senhor. Sim, Agradeço claro. muito pelas dicas, pelas broncas, às vezes. Faz parte, né? Faz parte do pacote, mas... Mas. Esse Mas aqui, tá o bom. senhor, a consideração por nós é imensa e a nossa consideração pelo senhor é imensa também. Eu Agradeço. sou sabedor disso e sou grato por isso também. Agradeço mesmo de coração. Vocês, né, como eu falei, são alunos aí que marcaram aí, né, como alunos aí para um professor, marcaram com certeza. Tá bom? Beleza, moçada? Mais alguém falar alguma coisa? Eu também quero agradecer, senhor. Obrigada pela consideração aí com a gente, pelos ensinamentos e a paciência acima de tudo, né? Que tem hora que a gente comete uns erros aí absurdos que o senhor deve querer afogar a gente de ódio. Não, de jeito nenhum. A gente tá estudando, vai dar certo. E como o senhor disse, tem que ir tranquilo amanhã, que eu acho que causou uma pressão na gente, eu falo por mim. Poxa, se a prova da ESA, não necessariamente gramática, português, mas se a prova da ESA já veio um pouco acima, imagina como vai vir a SpaceX, dá um pouco de nervoso, sim, confesso. Mas vamos lá e vamos ver, né? A nossa parte a gente fez, então acho que agora é só cumprir a missão, né, que foi dada. Não, com certeza. Tá, isso aí é bem coerente, né? Então, assim, às vezes você toma um baque ali e fala, caramba, como será então que virá a prova da SpaceX? Eu falo pra vocês, a gente se preparar sempre pro mais difícil, o fácil sai, né? É lógico, né? Eu sempre bato nessa tecla, a gente não pode fazer só o difícil, porque senão tudo o fácil você nunca vai achar que tá fácil, né? Tá fácil demais, isso aqui tá errado, isso aqui começa... Então a gente tem que ter o ser gradativo, né? Vai fazer questões fáceis, questões médias, questões difíceis, mas sempre se preparando, não por inesperado, porque dizer que é inesperado é muito forte, porque a gente tem aí mais ou menos a cara da SpaceX, né? Tanto é que nós fizemos ali aquela estatística de 10 anos, né? Então, assim, a gente sabe mais ou menos o que tá esperando amanhã. Agora, vai vir muito difícil. Aí, show. Que venha difícil mesmo. Já falei pra vocês, eu prefiro que a prova venha difícil. Porque aí é quem tá preparado mesmo. Mas ela veio muito diferente, como assim como veio a prova da ESA. Ou seja, quase um texto por questão. Beleza. Mas e aí? Aí você vai ver N situações aí na internet, igual eu vi um camarada na internet aí chorando pra caramba, né? Entendo algumas partes ali, por exemplo, alunos que são, né, que tem aí o último ano, mas, cara, faz parte, infelizmente, né? É isso que faz a diferença do aluno que se prepara, tá bom? Mas, moçada, quero que vocês fiquem tranquilos, tá? Desejo a vocês aí uma boa prova amanhã. Se preparem mentalmente, então, né? Suas orações, seus pensamentos, sempre no positivo. Nunca, não começa a colocar coisa negativa na cabeça,
que isso vai gerar para você ansiedade, nervosismo, então não tem necessidade disso agora. Aproveitem o máximo aí do que for possível, descansem, tá? Se alimentem bem e amanhã a gente se vê lá de manhã. Beleza, moçada? Tranquilo? Moçada, um forte abraço a vocês, Deus abençoe, e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.